Boas noites, cá estamos de novo. Então, como correr as fotografias de profundidade de campo muito curtas? Correu bem? Eu por acaso não vi, já recebi do Luís, do Valentim, da Raquel, já recebi, mas ainda não tive tempo de as ver. Já descarreguei, mas não as vi ainda. Mas correu bem? Catarina, não tiveste tempo de fazer? Eu fiz algumas, mas acho que preciso de mais tempo, portanto. Por isso é que eu não enviei nada. Ok, mas então envia que é para a gente tirar as dúvidas, está bem? Ok. Dificuldades que tiveram, quais foram as maiores dificuldades? Eu tive a sensação mas eu não sei se é algum problema que eu não percebo bem como é que isto funciona, de autofocos. A máquina estava sempre a fazer uma focagem automática. Não estaria no modo de focagem de AI server, ou seja, focagem para desporto. Eu tinha no modo one shot. Tinhas? E Tinha no modo one shot. E mesmo assim estava permanente a focar, era? Era, as fotografias estava permanentemente a focar. Porque talvez tu estivesses demasiadamente próximo do ponto de foco. Sim, algumas. Se tu estiveres muito próximo, ele está ali e nunca consegue focar. A técnica é ir afastando lentamente o corpo, lentamente, dos centímetros, até chegarmos a um ponto em que ela efetivamente faz o foco, certo? Porque eu também não conseguia fixar o ponto de foco. Ela metia em vários pontos de foco. Então se estava sempre a mexer era porque tu não escolheste, tu estavas nos pontos de foco automáticos. Tens aí a câmera aí contigo? Tenho aqui. Então, carrega no botão superior direito da câmera por trás, o mais direita possível. Carrega aí e aparece os pontos de foco, não é? Quando tu carregas... É aqui, não é? Sim, aqui. carregas aí neste botão. Quando tu carregas aí, o que é que está a aparecer? Os pontos todos verdes. Não. Sim. Sim, aparece todos vermelhos, sim. Estão todos, então estão todos e está em automático. Ok, está aqui. Ok, então carregas aí, dá um clique na rodinha da velocidade. Um clique na roda da velocidade e já estás só num ponto, percebes? Por isso é que ele estava sempre a focar, ou seja, tu estavas a tentar focar, mas ele baralhou-se sempre com o que era importante na fotografia para a câmara, percebes? Então... Luís, isto é pacífico, por isso é que nós estamos aqui para tirar dúvidas. E é curioso que essas vossas tentativas individuais são muito mais importantes que o que possam parecer, porque esses obstáculos que parecem que é do tamanho do mundo, depois de esclarecidos, nunca mais se esquece. Eu achava aquilo estranho, depois insistia, mas eu não consigo controlar isto, mas isto também não pode ser assim, porque eu quero controle total sobre a máquina. Claro, e tem que ser. Não conseguia. Pronto, ok, está explicado. Está explicado, está bom. Ok. Mais dificuldades, mais dúvidas? Raquel, alguma? Encontrar acalentar-se. Acalentar-se para ficar focado até o infinito. Não está fácil. Ok, mas Raquel, isto acontece essencialmente em paisagem. Tu fizeste umas fotografias com os bonequinhos, não foi? Sim. Com os matrioscas. Eu vi muito de passagem, quando descarreguei, vi muito de passagem, não estive a analisar. Percebi perfeitamente que, em alguns casos, tu conseguiste a profundidade de campo muito curta e, noutros, muita profundidade de campo. Portanto, e até conseguiste, percebes? Agora, o problema que se põe é que este texto que eu me estou a referir, olá, Alexandre, funciona muitíssimo melhor na paisagem do que numa coisa tão próxima, estás a perceber? Ok. Em coisas próximas nós vamos focar sempre naquilo que nós queremos, naquilo que é mais importante, não é um terço à toa, um terço é só para a paisagem, correto? Mais alguma dificuldade que sentiram, mais alguma dúvida que queiram tirar? Não? Então, eu quero dizer só mais uma coisa, houve uma fotografia que eu por acaso não mandei, que parece que eu consegui, eu não sei como é que foi aquilo, eu consegui um plano atrás, eu estava a fotografar uma flor, a flor era amarela, houve uma espécie de explosão de cor do amarelo, mas por trás, no plano,
ficou perfeitamente nítido Então, é porque o ponto de foco não estava a bater na folha e estava a bater no tá, é o problema do ponto de devia foco. devia estar num automático, ele optou por outra, a Câmara é que optou, fez uma opção, por uma mancha de cor maior talvez, ou alguma predominância, portanto, eu nunca sei bem como é que elas pensam, como é que elas foram instruídas para pensar, e, portanto não conheço as variáveis, portanto é muito mais complicado. Ok. Muito bem, então eu vou compartilhar aqui o meu PowerPoint. Ok. Não sei porque é que isto salta para aqui, mas vamos detectar. Bom, nós vamos hoje começar a falar, e vamos falar durante 3 dias, sobre composição. Composição fotográfica, o que é que esteticamente fica bem na fotografia, o que é que não fica, regras de composição, segui-las, não segui-las, enfim. Vamos falar largamente sobre isso, são muitas as formas, as técnicas de transformar as fotografias fortes, impactantes, com força. Quando vocês estão a pensar fazer uma composição, quando vão fazer uma fotografia, antes de fazer a fotografia, depois de colocarem os settings todos, a velocidade, a abertura, a profundidade de campo que vocês querem fazer, portanto vão fazer uma opção por uma determinada abertura, levar o botão traseiro, mexendo na velocidade, na abertura ou no ISO, depois de escolher um equilíbrio de brancos, enfim, depois de tudo isto, vocês vão pensar em termos de composição. Que preocupações é que vocês têm antes de compor, antes de fazer a fotografia, ao compor, ao imaginar o vosso frame, como é que vai ser, o sujeito principal da vossa composição, vocês têm alguma preocupação, onde é que o vão colocar, onde é que não vão colocar? Catarina, quando estás a fazer uma fotografia, uma amiga, um boneco, seja lá o que for, tens alguma preocupação? Onde é que vais colocar esta pessoa, o sujeito principal da fotografia? Provavelmente sim. Gosto de pôr sempre nos cantos. Gostas de pôr nos cantos? Muito bem. E Sim. porquê, Catarina? Não sei, esteticamente eu gosto de ver, acho que dá mais poder. Colocando, sei lá, imagina 2 pessoas a conversar num banco de jardim, colocá-los no canto, depois perceber tudo o que está atrás deles, acho que para mim faz sentido. Muito bem. Alexandre, tens alguma preocupação quando vais fazer uma composição? Imagina que vais fotografar um banco do teu jardim, uma mesa do teu jardim. Esta mesa para ti é que é o importante. Esta tua mesa, quando estás a fotografar o jardim, onde é que vais pôr a mesa? Pensas em algum sítio específico onde é que vais pôr a mesa ou não? Mais no centro, eu acho. Mais no centro. Ok? Tens alguma razão para isso ou é porque é assim que tu costumas fazer? É assim como eu costumo fazer. Ok, muito bem. Sim, senhor. Luís, tem alguma preocupação neste sentido ou não? Eu tenho pouca experiência. O que eu tenho que me preocupado nos últimos dias é esta parte mais técnica, de perceber a parte técnica e de tentar fazer o melhor dentro destas combinações técnicas. Ok. Quanto à parte estética, eu não sei, nunca me preocupa muito isso, porque a maior parte das fotografias eu tiro de telemóvel em situações muito particulares que servem a um determinado objetivo muito específico. Ok, mas mesmo essas fotografias depois poderão ser muito impactantes conforme nós fizermos, conforme nós enquadrarmos as coisas. Porque mesmo as fotografias com o telemóvel, às vezes é mais fácil nós fazermos fotografias com impacto visual, porque a maior parte das vezes não estamos preocupados com a técnica. Aquilo está no automático, normalmente fica sempre bem, os telemóveis nisso
são muito melhores do que as câmaras fotográficas em modo automático, portanto tem um software muito mais bem desenvolvido, muito mais livre, não está agarrado, é uma estrutura que as câmaras fotográficas têm ainda muito rígidas, porque pronto, tem uma responsabilidade também, tem uma responsabilidade muito forte por cima delas, porque têm que ter bons resultados, e os resultados dos telemóveis são sempre para pequenas fotografias, nunca são para grandes ampliações, portanto aquilo tem um software muito bom, que põe aquilo tudo muito bonito. Por isso às vezes é mais fácil nós não nos preocuparmos tanto com as fotografias terem um resultado final mais interessante. Raquel, e tu, que preocupações é que já tens quando vais compor qualquer coisa? Eu costumo guiar pela regra dos terços, não? Ou seja, ou o primeiro terço ou o segundo terço, tanto da esquerda para a direita como de cima para baixo, de baixo para cima. O primeiro terço da... Ou seja, o que é importante para ti costumas colocar na regra dos terços, ou seja, a regra dos terços, Valentino diz o quê? Quase não sei porque eu nem queria dizer. Oh, que diabo, eu pensei que soubesse. Eu tenho as linhas na câmara, só que eu nunca percebi como é que aquilo funciona em falsas fotografias. Eu olho para o viewfinder, eu olho e vejo como é que está de direito para mim, como é que é gosto e tiro a fotografia. É assim que eu faço. Oh, pá, tu tiveste montes de piada agora, pá. Mas depois dizer aquela linha mais para o horizonte para ver se está direito. Mas dá jeito, dá muito jeito, só velho. Dá muito Muito jeito. Opa, tu tiveste mesmo piada. Ora bem, então eu vou-vos mostrar aqui o que é que a regra dos textos nos diz, e que a Raquel disse muito bem, que costumava utilizar a regra dos textos. A regra dos textos é a regra mais conhecida, mais falada, mais usada na fotografia. E consiste em dividir a nossa composição de uma forma mental, para não ser muito rígida, mas eu vou-vos mostrar como é que é mesmo, e depois nós percebemos que podemos ter uma grande elasticidade, mas consiste em dividir mentalmente a nossa composição em duas linhas verticais e duas linhas horizontais, ambas, todas elas à mesma distância, fazendo uma quadrícula como se fosse o jogo do galo, ok? E nós sabemos que os pontos fortes da nossa composição ficam sempre nos pontos de interseção destas linhas. Eu vou-vos mostrar, penso que tenho isto aqui, não penso, eu tenho a certeza, mas às vezes onde é que está, que é mais... Ou seja, então vamos a mostrar, portanto, isso consiste em dividir mentalmente a nossa composição, como vocês estão a ver aqui, com duas linhas verticais, duas linhas horizontais. Isto é aquilo que o Valentino dizia, que isto consegue-se ver pelo display. Isso consegue-se ter esta quadrícula ativa. E a regra dos terços diz que os pontos fortes da nossa composição estão aqui nesses pontos de interseção. Nesses 4 pontos de interseção. É aqui que, efetivamente, eu consigo... A ver se isso funciona. Penso que deve funcionar. Pronto, é aqui que eu tenho estes pontos aqui, são os pontos fortes da minha composição. Tudo o que for importante na minha fotografia, tudo o que for importante deve ser colocado num desses pontos de interseção. Nós temos que ter em linha de conta uma outra coisa, que é o cérebro humano não se consegue concentrar em mais que 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E se não consegue, portanto, isso só consegue, só as senhoras é que conseguem fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Os homens não conseguem mesmo, é um desastre. As senhoras conseguem estar a passar roupa a ferro, falar ao telefone, e se o bebê que está a chorar aqui ao lado na coisa, elas põem um ferro e põem a xuxa ao bebê e continuam a falar ao telefone. Nós não conseguimos fazer isso. Se nós estivéssemos a passar roupa a ferro e a falar ao telefone, se o bebê chorasse, eu tenho a certeza absoluta que em vez de pôr a xuxa, a gente põe o ferro
mesmo na cara de babé, porque a gente vai naquela de que, que vai com a mão e com a atenção ao telefone. Portanto, os homens não conseguem fazer mesmo isso tudo. Então, se o cérebro humano não se consegue concentrar em mais que 2, 3 coisas ao mesmo tempo, nós vamos ter que fazer fotografias o mais simples possível, de forma que nós nos consigamos concentrar dentro da nossa composição. Ou seja, eu nunca vou pôr 4 coisas importantes na minha composição. E na minha composição vou pôr sempre só uma coisa importante num desses cantos e, normalmente, no lado oposto, ponho uma coisa secundária que me faz ir até ao assunto principal. Sempre em diagonal, nunca na linha, sempre em diagonal. E nunca ao centro. Ao centro, este espaço do centro aqui é um espaço vazio em que nunca se coloca nada. Tudo o que nós colocarmos aqui não vai ser visto. Nós ocidentais lemos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Portanto, quando olho para uma fotografia, percorro a minha fotografia assim, dou a volta e se não me encontrar com nada de interesse, vou-me embora. Saio da minha fotografia. Ou seja, tem que acontecer alguma coisa lá dentro para me reter o meu olhar. E esta retenção terá que estar num desses cantos. Como disse a Catarina, e disse muito bem, ela aplica a regra dos terços de uma forma intuitiva. Portanto, nunca ninguém lhe disse, mas ela esteticamente acha que fica muito mais forte. E disse-o muito bem, porque fica efetivamente muito mais forte na regra dos terços, num dos cantos. E normalmente só num sítio. Ao centro nunca, com exceção das simetrias. E simetrias é um trabalho didático. Imagino que o Luís está a fazer um livro sobre informática e precisa de fotografar umas peças para demonstrar o seu trabalho, um chip, uma placa, uma coisa qualquer. Você não vai fazer fotografias na regra dos terços. Até porque esse tipo de fotografia normalmente é quase todo o nosso frame preenchido com a peça. Isto é como se fosse uma macro, e quando eu fazer macros, eu penso a macro em grande e fico bem focado, portanto não estou a pensar na regra dos terços. Se vamos por hipótese, eu também estou a fazer um trabalho para a minha companhia de seguros, quero fotografar as jarras de prata da minha casa para assegurar, para ilustrar uma apólice de seguro, também não vou estar a utilizar a regra dos terços, é um trabalho meramente didático, portanto aí não há a regra dos terços. Ou então, nas simetrias que vamos falar mais para o final da aula, que também não vou colocar na regra dos terços. De resto, tudo o que for importante vai ser colocado na regra dos terços. E, por exemplo, vamos começar por pensar em termos de fotografias de retrato. Vamos imaginar que eu quero fazer um retrato e quero fazer um retrato. Vocês estão-me a retratar, estão-me a fotografar a mim e vocês vão-me colocar em que canto da fotografia é que vocês normalmente colocariam um retrato depois daquilo que nós dizemos que não é na regra dos terços? No meio? No meio nunca. Ponto. Ou seja, Mas não estás-me a ver assim, cara estás-me a ver assim, Catarina, estás-me a ver assim. Só que se eu disse nunca ao meio, então nunca vamos por aqui. Ou vais-me pôr para aqui, ou vais-me pôr para ali. Ok? Sim, mas não tinha dito que agora era para ignorar a regra dos terços. Não, a regra não. Vamos sempre utilizar a regra dos terços. Só nas simetrias é que não, as simetrias é uma exceção, mas já vamos falar disso depois. Primeiro vamos falar onde é que vamos colocar as coisas na regra dos terços. Ok? Alexandre, se fosses-me fotografar, colocarias-me neste canto, neste ou neste. Ou quando é que me colocarias aqui, ou quando é que me colocarias aqui, ou aqui, ou aqui? Tens alguma ideia, Alexandre? Mas colocava mais no lado direito. Ou seja, no lado direito aqui deste lado? Ou do outro lado? Neste aqui? Neste? No outro. Então tu, num retrato, colocarias aqui o meu rosto, não é? Tens alguma razão para isso ou não? Não sei. Ok. Valentino, achas qual é a razão para colocar aqui? Acho que também depende do fundo da fotografia, o que é que está no fundo. Ok, vamos por hipótese.
Vamos por hipótese que num retrato, sempre fazemos um retrato assim tão grande, nós ontem falámos que vamos utilizar profundidades de campo curtas para não nos distrairmos com o fundo. Então eu não me quero distrair com o fundo, eu quero só me concentrar no retrato. Eu tenho aqui um retrato neste lado, ou poderá ser neste, ou em qualquer um dos outros. Mas o Alex disse aqui, ok? Eu posso dizer que normalmente os meus, eu tenho uma grande tendência para colocar aqui neste lado, os meus retratos, mas isso é uma tendência. Mas porque, Raquel, e tu? Onde é que vais pôr? Ia depender de qual era o olho que estava mais próximo de mim. E é isso mesmo. Ou seja, para isso vai depender no sentido em que eu estiver a olhar. Por exemplo, vocês que estão a fotografar, quando eu estou a olhar neste sentido, vocês vão me colocar exatamente aqui neste lado. Porque há uma regra que diz que nós devemos dar mais espaço no sentido do olhar, mais espaço no sentido do movimento, mais espaço, ar à frente da situação. Mas se eu estiver a olhar aqui para o Valentino, porque o Valentino está a aparecer aqui do lado esquerdo, e sempre que eu estiver nesta posição, vocês já me vão colocar exatamente aqui deste lado. Ok? Porque eu tenho muito mais espaço neste sentido. Nunca se deve deixar muito espaço para trás. Aliás, eu tenho em retrato, normalmente eu não deixo espaço atrás nenhum. Normalmente corto muito pela orelha, ou mais à frente, ou mais atrás, corto muito pela orelha. Ok? Em retratos. Muito mais espaço no sentido do olhar. Muito mais espaço no sentido do movimento. Por exemplo, Alexandre, se eu estiver a fotografar um barco, mesmo que o barco esteja parado, eu vou dar mais espaço à frente da proa e nunca da ré, porque a proa é um sentido de V, de movimento, um sentido de andamento, e a gente sabe que os barcos normalmente andam para a frente, ok? Mesmo que estejas a fotografar um barco parado numa marina, congelado, parado, eu vou dar mais espaço à frente da proa em detrimento da ré. Se eu estiver a fotografar um carro, eu vou dar mais espaço à frente do carro do que atrás. Certo? Quando é que, Catarina, eu vou pôr os meus retratos aqui em baixo? Não sei. Raquel. Onde eu quiser apanhar parte do fundo. Nem mais. Retratos eu coloco sempre em cima. Mas vamos por hipótese que eu estou fazendo uma fotografia da viagem de família. E estamos em frente ao Mosteiro dos Jerónimos. Eu quero mostrar os Mosteiros dos Jerónimos, não é? Ele é bonito. Então a família fica mais em baixo, no cantinho em baixo, para constar em frente aos Jerónimos, mas a ideia é mostrarmos onde nós estamos. Uma coisa é um retrato, o retrato é a pessoa, ok? Quando eu quero mostrar o contexto, quando eu quero mostrar onde nós estamos, vou puxar cá para baixo as pessoas, certo? Há uma outra situação em que nós utilizamos muito, muito mesmo na nossa fotografia, que é exatamente quando nós estamos a fotografar paisagem e estamos a incluir na paisagem, por exemplo, o nosso horizonte. O horizonte do mar, o horizonte de uma lagoa, numa cidade, o horizonte poderá ser a separação entre a estrada e o começo das casas. O horizonte. Quando vocês estão a fotografar uma praia lindíssima, um lindo pôr do sol, onde é que vocês vão colocar o horizonte? Valentino. Na linha de baixo? Aqui na linha de baixo, é? Acho que sim. Ok, porquê? Para dar mais importância ao pôr do sol. Ok, então aí a linha vai para a linha de baixo, que o pôr do sol era bonito, estava bonito, era isso que te interessava, não é? Vamos imaginar que estamos num pôr do sol, num dia cheio de nuvens, até meio chuvoso, o pôr do sol está uma treta, mas entretanto na praia tu tiveste a grande sorte de apanhar uma baleia morta na areia. Ou seja, o motivo principal, em vez de ser o pôr do sol, passou a ser a baleia. Não é? Então onde é que vais pôr o horizonte? Na linha de cima. Na linha de cima. Então eu vou colocar o meu horizonte na linha de baixo, sempre que o que estiver para cima do horizonte for muito mais impactante do que a parte de baixo. Vou puxar o meu horizonte para cima,
sempre que o que estiver abaixo do horizonte for muito mais interessante. Certo? Isto temos que ter essa preocupação sempre. O horizonte nunca fica aqui ao meio, com exceção das simetrias. Senão, tudo o que está ao meio fica demasiadamente estático, plano, sem força. Mais regras que vocês já viram falar sobre fotografia. Pronto, já temos aqui várias. Uma, regra dos terços. Onde é que vai pôr o meu horizonte? O sentido do movimento, o sentido do olhar. Outras regras que já tenham ouvido falar. Valentino. Estás chumbado, pá. Tu queres ir para o IPF, estás chumbado. Não é para o IPF, é para a ARC. A parque, sim. Linhas de força. Linhas de força é uma coisa que existe brutalmente na paisagem e em tudo e que nos levam ao nosso motivo principal. E as linhas de força podem ser físicas como podem ser imaginárias. As linhas de força, por exemplo, vamos imaginar que estou a fotografar um caminho. Tenho uma estrada. E eu estou a fotografar um caminho e eu vou criar um dos lancios do passeio, vai-me sair aqui de uma linha de força daqui. Desapareceu. Uma das linhas de força vai-me sair aqui do lancio do passeio, vem até aqui acima o caminho. E a outra, do outro lado, vai-me sair aqui do caminho deste outro caminho. E faz-me percorrer a estrada. Isto são linhas de força mesmo físicas, ok? Mas podem ser imaginárias, como por exemplo, vou-vos dar um exemplo de uma imaginária. Vamos fazer aqui, vocês podem dar gargalhadas com os meus desenhos, porque os meus desenhos são mesmo de escola primária, um bocado deficiente, pá. Portanto nunca consegui fazer bons desenhos, pá, mas não passei mesmo da fase da escola primária. Portanto podem se rir à vontade, isto é uma casinha, como podem ver, uma portinha, tem aqui uma chaminézinha que larga fumo e tal. Isto é o meu motivo principal. Ri-te, Raquel, estás à vontade, pá. Como o meu desenho é muito primário, pá. Reparem que... Se fazer, fazia igual. Hã? Se fosse fazer, fazia igual. Então com o rato, imagina que é uma coisa terrível. Muito bem, isto é a minha casinha que está exatamente na regra dos textos, era uma coisa importante. Então, o que é que agora quero criar? Eu quero criar uma linha imaginária que me faça chegar até lá. Então eu posso pôr aqui vou colocar na minha composição, arranjar uma forma de colocar aqui na minha composição, sei lá, um pequeno arbusto. Para criar aqui uma linha imaginária entre este arbusto e a casa e que me faz uma diagonal com os cantos. Certo? Isto é muito importante, sempre que tenho um motivo principal, tentar arranjar um motivo secundário que me faz levar até o primeiro. Vamos por hipótese, não era isso que eu tinha aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui, estou a fotografar um salto de cabrito e tenho aqui uma cascata, uma casinha é uma cascata, mas pronto, e tenho aqui a água a espalhar-se por aqui. Portanto, isso é uma cascata, vamos imaginar. Isto é a cascata que está a cair exatamente na regra dos terços e está-se a espraiar. E depois o que é que eu faço? Eu normalmente tento arranjar aqui, neste espaço aqui, eu tento arranjar uma rocha que me cria uma linha diagonal, uma visão que dá-me cria uma linha diagonal entre este canto daqui e a cascata. Por exemplo, sempre que eu fotografo uma cascata, eu nunca coloco ao centro. Vou colocar neste lado, se a água circula mais para este lado do que para aqui. Reparem que nessa cascata que eu desenhei, eu tenho muito mais água a circular aqui para este lado esquerdo do que para o lado direito. Se a minha cascata, pela posição que estivesse a correr exatamente a água no outro sentido, então eu punha aqui a minha cascata assim, e aqui a água a correr exatamente para ali, e para aqui tinha uma margem muito mais pequena, ou seja, aí a minha cascata vinha para aqui para este lado esquerdo, estava a circular aqui para este lado da água. Portanto, muito importante, linhas de força, diagonais, que nos fazem jogar uma coisa com uma outra. Mas sempre o mais simples possível. Muito importante. Quanto menos elementos eu colocar na minha composição, mais fácil eu consigo criar fotografias fortes. Vocês podem ter a certeza que o difícil na fotografia não é o que é que eu vou lá colocar. O difícil na fotografia é o que é que eu não vou colocar na minha composição para a tornar interessante. O que é que eu vou excluir?
O que eu tenho que excluir é que é um cargo dos trabalhos. Porque normalmente em qualquer composição nós temos tanta coisa para enquadrar, que depois temos uma grande dificuldade em perceber o que é que eu tenho que tirar, o que é que eu não vou incluir. Isto é que é difícil na fotografia. Raquel, mais alguma regra que te lembres agora? Eu já nem me lembrava dessa. Não deixes muito esquecida, mas eu estou convencido que tu agora nunca mais te vais esquecer. Depois, no fim, tu vais-me dizer, pelo menos todos os teus colegas que já fizeram, e nestas 4 edições, a primeira foi completamente gratuita, que eu fiz com experiência, até com fotógrafos que já fizeram 3, 4 formações comigo, quando estavam fartos de fazer formações comigo, que eu convidei-os para aferir se isso funcionava bem ou não via online. E depois convidei o último grupo de formação que só tinha tido uma formação comigo e, portanto, para perceber que me tinham as coisas frescas para saber se aquilo funcionava bem ou não. E depois convidei pessoas que nunca tinham tido formação comigo, mas que ficaram retidos comigo no porque eu, quando vim para as Flores em março, pertenci a um grupo que foi o primeiro grupo retido, que ficou retido no Faial, porque quando nós chegámos ao Faial, eles receberam a notícia de que no dia anterior tinha circulado naquele avião, com aquela tripulação, o primeiro suposto caso positivo de Covid-19 nos Açores, como se vê a confirmar, e nós ficámos 19 dias num hotel. Uma coisa muito complicada, porque a princípio nem nos queriam pagar nada, quer dizer, obrigavam-nos a ficar no Faial, mas não nos queriam pagar nada, e nós não tínhamos escrito, não estávamos em trânsito, ninguém pediu para ficar no Faial, e nós não podemos ir até às Flores, mas a tripulação da SATA pôde vir para São Miguel dormir com a família, mas pronto. Mas isso é um pequeno à parte. Mas então este grupo que ficou lá retido, nós criamos uma ligação interessante e eu convidei-os depois também para fazerem. E é curioso que todos, mas todos mesmo, os que já tinham feito formação comigo, acharam que a formação online era muito mais impactante, muito mais forte do que eu vi, porque teoricamente aprendia-se muito mais as coisas. Mas depois também que fico com curiosidade de saber também a tua opinião. Mas estávamos aí a fazer aqui uma passagem, porque passou-me agora uma branca. Isso é o Alzheimer, e o Alzheimer é terrível, por isso é que eu tenho um PowerPoint, senão estava mesmo aflito. Mas eu queria então compartilhar com vocês aqui o PowerPoint, para começarmos a dar seguimento então à teoria e depois vamos falando das outras regras todas. Ora bem, então, uma das coisas que é mesmo... Quando um pintor, quando um desenhador começa a fazer qualquer projeto, ele começa normalmente do centro da sua composição e começa a desenhar. Normalmente os pintores, o desenhista, começa a desenhar do coisa. Nós fazemos logo o nosso gesto muito... é este de fazer um frame, de tentar ver algo assim. Há muito fotógrafo que se põe assim para ver a sua composição, o que é que vai apanhar. Eu, por acaso, não tenho este hábito, nunca tive esse hábito de fazer essa minha composição, mas eu tenho uma grande capacidade, e isso acho que os homens têm mais facilidade, espacial, que é olhar para as coisas e ver só aquilo que interessa. Não é muito fácil essa teta dos dedos, nem é muito fácil pôr essa posição, pronto, mas é mais ou menos isso. São 2 alos. E portanto, mas eu tenho, e acho que isso os homens têm essa capacidade mais facilmente, que é olhar para o espaço e retirar coisas e ver só aquilo que interessa. Se nós repararmos, por exemplo, quando a diferença entre um condutor, entre um homem e uma mulher, por exemplo, enquanto um homem, quando vai a conduzir, está olhando para 300, 400 metros à frente, nunca vê nada do que acontece na frente do carro. Por exemplo, uma senhora que vai a conduzir, se lhe passar um cão, a primeira coisa que ela vê logo o cão, quer dizer, enquanto nós estamos olhando sempre ao longe. Portanto, nós temos uma visão espacial muito mais de caçadores, muito mais ao longe e em detrimento do primeiro plano. Mas pronto, isso para vos dizer que a nossa primeira grande preocupação em termos de composição é o que é que vamos incluir na fotografia. Portanto, é para qualquer situação, é logo. E reparem que aqui nesse espaço de Nova Iorque, uma cidade enorme, ele quer fotografar sobre o barco e, portanto, tem que fazer uma composição exatamente sobre o barco e esquecendo-se de uma imensidade de uma cidade, porque senão ele não vai mostrar exatamente o barco. A fotografia é uma arte e, como tal, a componente estética é mesmo muito importante.
podem ter a certeza. Há Charles Mingus foi um compositor de música de jazz, um homem extremo, um bom compositor, e que para mim acho que criou uma frase que define em pleno o que é uma grande fotografia. Tornar o simples complicado, isto é comum. Aliás, se vocês pensarem bem, nós vamos toda a nossa vida a complicar com coisas da treta. Nós estamos permanentemente a complicar a nossa vida com assuntos que não têm interesse nenhum. Ou seja, estamos permanentemente a complicar. Tornar o complicado simples, incrivelmente simples, isto sim, é criatividade. E podem ter a certeza disso. Se nós pensarmos mesmo, por exemplo, em termos da música, a música, quanto mais simples for, mais eterna ela fica. Um dos grandes sucessos do Salvador Sobral e ter ganho a Eurovisão foi a simplicidade melódica daquela música. Era de uma simplicidade tão grande, e isto é extremamente difícil, simplificar as coisas. A mesma coisa acontece nas fotografias, podem ter a certeza disso. Por isso é que eu faço sempre muita pressão sobre a profundidade de campo curta, porque fotografar com profundidades de campos curtas é uma forma muito mais fácil de simplificar as fotografias. Podem ter a certeza disso. Pegando nas palavras de Charles Mingus, o difícil é simplificar uma composição. Isso podem ter a certeza disso. A composição de uma imagem é a escolha que o fotógrafo faz de quais os elementos irão fazer parte da cena, da nossa composição, e quais serão excluídos, além da organização dos mesmos que foram escolhidos para formar a imagem, ou seja, aqueles que são escolhidos exatamente vão ter que ficar o principal na regra dos terços, um outro elemento em diagonal para me levar ao assunto principal, enfim, vamos tentar conjugar os outros elementos de forma a valorizar o primeiro. A escolha adequada dos elementos e a sua correta distribuição na cena são um bom começo para obter fotografias fortes, impactantes, vencedoras. Temos a grande sorte que ao longo dos séculos as artes gráficas foram concebendo ideias de como criar imagens agradáveis, apelativas à vista. Estas ideias são denominadas por regras de composição. Contudo, é importante perceber que são apenas sugestões. E são apenas sugestões porque na arte não há regras, há sugestões do que é que poderá ficar bem. Eu fui uma vez formando de um curso muito interessante com o Dr. António Lopes, um fotógrafo doutorado em História da Arte. E ele veio a São Miguel, há uns anos atrás largos, dar em 2 fins de semana um curso só sobre estética fotográfica, composição. E é curioso que o senhor levou 2 fins de semana intensivos na sala a chegar-nos sobre composição e nós nunca vimos uma fotografia que fosse. Ele começou a dar o seu curso, o seu workshop, com as pinturas rupestres e acabou com a pintura do finais do século XX. E toda a composição fotográfica se resume a estes 10.000 anos de história, estes 10.000 anos em que nós temos representações gráficas que nos fazem pensar ao longo de 10.000 anos. Portanto, somos uns sortudos por ir darmos tantas formas fáceis de ilustrar boas imagens. A fotografia é uma forma de arte e, como tal, não tem regras. Nenhuma regra é absoluta e existem exatamente para ser quebradas. Mas quando nós quebrarmos as regras, temos que quebrar com consistência. Vamos por hipótese. A Catarina chegou a um patamar de fotógrafo em que faz os retratos todos ao centro. Mas todos. É o estilo dela. Ela decidiu quebrar a regra dos terços e quer que os retratos dela sejam todos ao centro. Mas tem que ser todos. Que é para ser um estilo, para ser uma forma de estar no mundo e não uma mera ato de irreverência com uns dias quebra e outros dias está na linha. Ou seja, quando for para quebrarmos as regras, temos que quebrar com consistência e não por um erro de casting. Ora bem, então nós temos a primeira grande regra, é a regra dos textos. Depois, eu vou agora enumerar as regras todas, para nós que vamos falar durante estes 3 dias.
Depois temos as simetrias, que são exatamente a contrariação, a exceção da regra dos terços. Mais espaço à frente do assunto, muito mais espaço no sentido do movimento. Isto é determinante para nós termos força nas nossas composições. Linhas de força são determinantes nas nossas composições e vamos ver montes de exemplos, mas vamos ver montes de exemplos de todas essas formas de fazer fotografias. Enquadramento vertical ou horizontal. Eu posso dizer que faz toda a diferença entre fotografar na vertical e na horizontal. Faz tanta diferença que isso inclusivamente é utilizado muito na publicidade, até é utilizado na forma como os partidos políticos se apresentam em termos de publicidade, porque tem significados muito... Por exemplo, fotografar na vertical implica ou significa irreverência, contestação, não se acomodarem, e, portanto, isto é muito utilizado até nas forças políticas, já vamos ver depois como. Superposição. A superposição de planos é das coisas mais fascinantes na fotografia, porque dá tridimensionalidade à fotografia. A fotografia é bidimensional, mas se eu utilizar bem a superposição de planos, eu consigo ganhar tridimensionalidade à fotografia, como se estivesse em relevo, o que faz fotografias fascinantes. Sombras. As sombras são tão importantes na fotografia que há fotógrafos que inclusivamente só fotografam as sombras. Portanto, nós temos que estar a olhar, nós quando olhamos para o campo que vamos fotografar, para as coisas que nós vamos fotografar, nós temos que olhar para tudo. E as sombras são determinantes na fotografia, na composição. Uma sombra bem utilizada favorece brutalmente a fotografia, uma sombra mal utilizada destrói uma fotografia. Eu, por exemplo, utilizo muitas vezes a minha sombra quando estou a fotografar com a luz bastante caída, ou do amanhecer ou do anoitecer. Eu utilizo muito a minha sombra quando estou a fotografar com grandes angulares, para dar linhas de força, para criar linhas de força na minha própria composição. É certo que tenho que pôr tudo numa posição muito esquisita, muito de lado, para a sombra estar a sair mais ou menos do canto, mas é uma forma da gente aprender a fazer isso e os fotógrafos, todos os fotógrafos fazem figuras um bocado esquisitas a fotografar contra-luz. Fotografar em contra-luz é fascinante. Qualquer fotografia em contra-luz cria impacto. Qualquer fotografia em contra-luz num concurso sobe logo para o top. Não é fácil fotografar em contra-luz. Encontrar o QB do contra-luz, ou seja, o bloqueado do negro certo, o rebentado certo do branco, sem rebentar, ou então, em contra-luz, dar informação ao primeiro plano, rebentando completamente o fundo, tudo este controle é extremamente difícil. É muito difícil, e porquê? Porque o fácil é fotografar sempre com o sol pelas costas. Nós devemos fotografar sempre com o sol pelas costas para o nosso plano estar todo iluminado em uniformidade. Sempre que estamos a fotografar com o sol de frente ou outra luz qualquer de frente, é um problema, é fotografar em contraluz, mas quando bem feito, dá fotografias lindíssimas. Então a preto e branco faz coisas excepcionais e já vamos ver exemplos disso. Encher o quadro ou não. Encher o quadro ou não é efetivamente não dar os limites da coisa e vocês vão ver que isto é uma das formas de muito os nossos jornalistas influenciarem-nos sobre um tema qualquer, sobre uma manifestação, já vamos ver como. Não cortar o assunto. Há assuntos que não podem ser cortados. Por exemplo, estou a fotografar o meu cão. Apanhei o cão todo e cortei a ponta da cauda, a ponta de uma orelha. Pá, isto é mau, é péssimo, quer dizer, foi mesmo um erro. Mas ter cortado metade do cão, não, fiz um retrato ao cão, específico, ok? Nunca se corta pelas articulações, pelos tornozelos, pelos cotovelos, pelos joelhos. Nunca se corta uma pessoa pelas articulações. Fica horrível, dá a sensação de amputado. Mas já vamos ver exemplos. A cores ou a preto e branco. Há coisas que efetivamente só ficam bem a cores, há outras que só ficam bem a preto e branco. Independentemente de se ter alma de fotógrafo de preto e branco ou não, isso é independentemente disso. O uso do flash. O flash vai fazer toda a diferença na fotografia, porque dependendo da forma que eu utilizo, pode favorecer, valorizar as fotografias ou estragá-las, como vamos ver exemplos. Padrões e abstratos. Eu gosto muito de fotografar padrões, gosto muito de fotografar abstratos, porque
a contar uma história de viagem, a contar uma história de uma atividade qualquer, a contar a história de um aniversário. Fotografar padrões e abstratos são coisas que dão efeitos muito giros para intercalar no meio das fotografias, dão sempre muito jeito depois para fazer a capa do álbum, para pôr o título, o aniversário do Joaquim, 13 anos, não sei o que, se tiver um abstrato dos balões ou um abstrato dos confetes no chão, tem um elemento alusivo a uma festa e que não me distrai com mais nada, e posso pôr um texto por cima para ser a entrada do slideshow. Enfim, faz toda a diferença ter padrões e abstratos, seja eles do que for. Molduras. Molduras, eu gosto muito de usar molduras na fotografia, seja mostrar, fazer uma composição através de qualquer coisa, através de uma janela natural, através de um buraco, através de uma árvore, através sei lá, de tantas coisas que nós vamos ver o que é fazer molduras na fotografia. Escala, motivo de escala. O motivo de escala é extremamente importante, principalmente quando eu estou a fazer algum trabalho com algum rigor, sei lá, estou a fotografar para geologia, estou a fazer fotografias de fósseis e tenho que ter um motivo de escala para saber se o fóssil é muito grande, se é muito pequeno. Pronto, e normalmente utiliza-se uma moeda ou o próprio martelo que os geólogos usam. Enfim, na paisagem, ter a figura humana é uma forma de eu ter a noção se a paisagem é gigantesca ou não, porque tem que ter um motivo de escala. De outra forma, muitas das vezes estamos a dar a ideia falsa da coisa. Posição do fotógrafo, ponto de vista do fotógrafo, é algo que vai determinar muitíssimo toda a nossa composição, e vocês vão ver que isto, já falamos disso quando demos a distância focal e quando falamos na nossa posição em relação ao assunto, mas vamos voltar a ver exemplos disso tudo. Utilização de diferentes distâncias focais para diferentes perspectivas, já vimos também que faz toda a diferença utilizar diferentes distâncias focais, as perspectivas são completamente diferentes, os grandes angulares exageram muito o primeiro plano em relação ao segundo e transformam o segundo plano num plano único completamente acachapado. A 50 mm consegue separar muitíssimo bem os planos sem nunca esbagar, as telas objetivas vão buscar só um pequeno pormenor e o fundo fica sempre desfocado. Enfim, profundidade de campo. Nós já vimos, onde demos a profundidade de campo, montes de exemplos de como a profundidade de campo condiciona brutalmente o nosso olhar sobre uma fotografia, mas ainda iremos ver depois mais algumas. Ora bem, então a regra dos terços é a regra mais conhecida e consiste, tal como eu já vos disse há pouco, mentalmente, ou através do grip automático das nossas câmaras fotográficas, dividir a nossa composição, o nosso frame, em 9 partes iguais, 2 linhas verticais, 2 linhas horizontais equidistantes. Os pontos de interseção dessas linhas são, efetivamente, os pontos fortes da nossa composição. A regra dos terços não é nada mais do que a simplificação das proporções da regra da secção dourada baseada no número dourado de Fibonacci. Fibonacci foi um cientista que descobriu uma sequência numérica fascinante que está representada tanto na natureza como na arquitetura, que é 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 2 igual a 5, 5 mais 3 igual a 8, ou seja, sempre a soma dos últimos 2 números da sequência vai dando um terceiro número. E este número vai representar, o primeiro é um ponto, e depois vai representar uma espiral em caracol, como se desenvolve, por exemplo, a casca de um caracol, como se desenvolve o desabrochar da folha de um feto, como se desenvolve o espiral de uma escada. Isto é a chamada espiral dourada, e nós vamos ver que isto é que é realmente a sequência de Fibonacci, é que nos dá exatamente o ponto fortíssimo da nossa composição. A regra dos terços é uma simplificação, porque é bem mais fácil nós dividirmos em 9, e já vamos ver como é que é mais, porque é que é mais fácil. Portanto, isto é a nossa regra dos terços, que eu vos tinha mostrado já há pouco, ou tinha feito aquele desenhozinho. Isto consiste em dividir
a nossa composição é 9 quadrados, é 9 retângulos iguais, 2 linhas verticais, 2 linhas horizontais, perdão, equidistantes, e os pontos de interseção são efetivamente os pontos fortes da minha composição. A espiral dourada é um conceito baseado na sequência do Fibonacci, onde cada número é a soma dos dois números anteriores. 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 são 2, 2 mais 1 são 3, 3 mais 2 são 5, 5 mais 3 são 8, 8 mais 5 são 3 e assim sucessivamente. Portanto, esta sequência vai-nos fazer, é fascinante, é a forma como esta sequência está presente na natureza e que é usada em muitas obras de pintura, escultura e arquitetura. Reparem que é isto. Ela começa aqui num ponto, 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 é 8 e vai-se desenvolvendo exatamente assim até vir aqui este cantinho. Isto é na nossa composição, por exemplo, quando eu tenho algo assim, eu tenho normalmente aqui um elemento secundário e quando isso acontece, o meu olhar vem por aqui fora, passa no elemento secundário, dá a volta à minha composição toda e vem-se concentrar exatamente aqui é algo que esteja muito forte. Se não estiver muito forte, o meu olhar vai-se embora. São milhões de fotografias que nós vemos todos os dias, milhares de imagens todos os dias que nós vemos e não fixamos. Porquê? Porque elas não têm interesse nenhum. Porque não têm nada que nos impacte. Que não nos prenderam lá dentro. São sempre muito poucas. Perdão. São sempre muito poucas as fotografias que nos prendem o nosso olhar dentro da composição. Reparem, aqui tem representado as duas. A regra dos terços, a preto, e a regra de Fibonacci, a vermelho. Reparem que ela fica ligeiramente ao lado do ponto principal da regra dos terços. É um bocadinho ao lado. É curioso que as minhas fotografias, eu extremo muitas vezes. Os meus pontos importantes vêm muito aqui para cima, para aqui ou para aqui, porque fujo bastante, tento arrojar a minha regra dos terços. Outra coisa que eu também faço muitas vezes, o meu horizonte, muitas das vezes, em vez de estar a um terço, está a um quinto, está mesmo bem cá para baixo, bem arrojado, ou bem lá para cima, bem arrojado, para dar importância extrema ao que me resta na parte que eu mostro. Então vamos ver exemplos disso. Reparem que esta fotografia é uma fotografia de uma prova de pesca, uma largada de uma prova de pesca. Os barcos começaram todos a andar muito depressa e eu, quando mostrei essa fotografia pela primeira vez, posso-vos dizer que adorei a fotografia e depois, quando vi no PowerPoint, em grande, numa projeção grande, vi tantos defeitos na fotografia que fiquei até assustado. Isso é também importante vocês perceberem, porque uma coisa é nós vermos as fotografias na câmara fotográfica, outras vezes é no computador, e outra coisa é ver numa projeção grande, e outra coisa ainda é ver depois impressa em papel. Nós vamos sempre descobrindo defeitos, porque as fotografias, a luz dos computadores, da câmara fotográfica, enganam-nos muito. Mas, portanto, vamos ver aqui, analisar essa fotografia para ver se ela está efetivamente na regra dos terços. E reparem que está, eu tenho exatamente, isso é uma largada de pesca, o senhor principal, o skipper, está exatamente na regra dos terços, o olho está exatamente na sequência de Fibonacci, está num terço arrojado. Eu tenho aqui este V, que me dá um sentido de velocidade que fica muito interessante. Tenho aqui um barco em diagonal com o senhor que cria aqui uma linha de força em diagonal muitíssimo interessante. Reparem que eu fiz a minha medição de luz lá para fora, para lá fora ficar bem a informação, mas depois quando fiz a fotografia cá dentro ele ficou muito escuro, eu liguei o flash, montei um flash para o iluminar, para o destacar em relação ao fundo, senão ele ficava em contraluz, ficava muito feio, e eu sei que tem um flash porque eu tenho aqui a sombra debaixo da pala do chapéu bem marcada do flash. Enfim, tudo isso está bem, coisas que estão muito feias nesta fotografia. Catarina. Cana de pesca. A cana de pesca. Esta cana de pesca sobreposta e este vidro sobreposto com a boca e com o nariz fica horrível. Estão a ver? Conseguem ver essa superposição tão feia? É por acaso, Não percebi, Valentino? eu nem reparei na cana de pesca, por acaso. E agora, não reparas depois de falarmos nela? Agora sim, mas se não falasse por acaso, não. Pois é, mas quando tu reparasses, tu ias até sentir um arrepio. Tu quando viste ias sentir um arrepio, cara, uma coisa de feia. Isto faz-me lembrar aqueles filmes do Harry Potter, coisas a sair pela boca, bonecadas, não sei o quê, percebe? Pronto,
Pronto, foi um pouco de imaginação. Pronto. Mas pronto. Esta sobreposição aqui está muito feia com a boca. Nós temos que ter muito cuidado com o que sobrepomos. Por exemplo, nas fotografias de casamento, antigamente, ainda hoje, isso é muito usual, mas antigamente, há 30 anos, isso era a mesma coisa mais normal deste mundo. O sonho das noivas era irem para um jardim muito bonito, ou para o Jardim António Bosch, ou para o Palácio do Governo, ou para o Jardim da Universidade, fazer fotografias de casamento, debaixo das árvores e não sei o quê, com as flores, para ter aquela envolvência muito bonita. Isso era o sonho das noivas. E aquilo sempre me meteu um bocadinho de confusão, porque há sempre depois muita coisa a desviar a atenção dos noivos. Enquanto que hoje, modernamente, vê-se os noivos numa parede, num caminho, numa praia, num sítio onde não haja muita informação para não nos distrairmos. Muito fotografia de estúdio. Ora bem, o que acontece nessas fotografias de casamento, debaixo das árvores e não sei o quê, os noivos normalmente tinham acabado de se casar e por vezes nas fotografias apareciam galhos muito esquisitos sobrepostos às cabeças dos noivos, em que dava assim uma ideia de uma galhada muito estranha. E eles ainda tinham acabado de se casar, pá. Portanto, tem que ter muito, mas muito cuidado com a superposição dos planos, porque o que fica por trás de um retrato pode estragar completamente o retrato. Chato. Muito chato. Reparem que aqui também... Eu vou ter que desligar, vou ter que sair. Tá bem. Bom, até amanhã e divirtam-se. Até amanhã. Amanhã. Pelo menos vais divertido. Ok, Muito tá obrigado, Luís. Até amanhã, obrigado. Amanhã. Até amanhã. Uma coisa também que nesta fotografia não ficou nada bem, reparem que é este bocadinho de azul que está aqui. Mas isto é muito fácil de apagar, eu posso prolongar essa borracha para aqui, eu cortar a fotografia e isto fica perfeito. Mas reparem que são pequenos pormenores que podem estragar completamente uma fotografia que quando eu escolhi para o PowerPoint tinha muito potencial, ok? Bom, um retrato, reparem que um retrato muito arrojado. Cortei completamente a cabeça, isso é o meu filho, quando tinha 12, 13 anos, pronto, pelo menos há 10 anos, e reparem que eu cortei bastante a cabeça, os olhos estão exatamente na régua dos textos, tive o cuidado de me agachar. Para quê? Para a cabeça dele ficar projetada contra o céu e não contra esta montanha, porque isso era nas 7 cidades, no túnel das 7 cidades. Se a fotografasse ao nível dele, ele ficava com a cabeça cortada por esta montanha. Ou seja, nós temos que ter esse cuidado de nos colocarmos numa posição em que valorizemos o primeiro plano de forma a que não haja superposições com o fundo. O que é que estás a reparar? Ele tem umas coisas na cara. Tem aqui umas manchinhas. Isto foi Isso eu só não do quê? Eu penso que isto foi do sol que ele apanhou de um máscara de mergulho, não sei o que ele usou e que ficou com essas manchas do sol, percebes? Contudo, eu também disparei aqui um flash para realçar o retrato em relação ao primeiro plano e recente-se aqui a sombra. Mas essas manchas que estão aqui, isto foi, acho que ele fez-me um mergulho e apanhou muito sol naquele dia e ficou com as manchas dos óculos. A regra dos textos está aplicada, Catarina? Eu acho que sim. E aonde? Onde é que ela está? Na pedra à Na direita. pedra, no horizonte que está exatamente no texto de cima, percebes? Isso é o meu horizonte, está no texto, essa pedra está num dos terços, esta mancha de luz também muito bonita, este reflexo também está num dos terços, portanto é uma fotografia bem equilibrada. Mais uma fotografia que a regra dos textos está bem aplicada, mas bem cá para baixo, até bem arrojado. O meu horizonte está bem cá para baixo, e está bem cá para baixo porque o céu é que estava lindíssimo, as nuvens em que estavam fascinantes. Depois também nós temos que ter aqui uma noção, sempre que eu tenho uma área importante, muito leve, e ao mesmo tempo eu tenho uma área densa, pesada, eu tenho que dar muito mais importância, muito mais área ao que é leve do que ao que é pesado, que é para equilibrar pesos, densidades. O ar, como é muito mais leve do que a terra, para estar ao mesmo nível, que é a mesma proporção do que a terra, eu tenho que dar muito mais espaço ao ar, ao céu, do que à terra, para equilibrar em termos de pesos. Regra dos textos, excelentemente bem aplicada. Repara, o foco da minha importância dessa fotografia é este V formado aqui por este sobreiro. Ele está exatamente nos terços.
com linhas de força, uma a sair daqui de um canto e outra a sair do outro, e tudo o sobreiro está no terço. Depois ainda tem uma coisa muito interessante, que é esta diagonal, aqui, uma superposição de planos, sempre com espaço vazio pelo meio, em que eu tenho aqui a diagonal, parece que isto aqui é a sombra deste, mas não é, é outro sobreiro. Por isso é que se torna essa fotografia tão interessante. Uma coisa simples, extremamente simples, mas interessante, com força, prende-nos o olhar. Mais uma fotografia do mesmo campo de sobreiros, no mesmo amanhecer, em que eu tenho aqui um sobreiro fantástico, exatamente na regra dos terços. Com uma outra regra imposta, que é não dê os limites, cortei, não dê os limites. Eu quando corto grande parte do sobreiro, eu não sei se esse sobreiro tem mais o dobro ou não do tamanho qual que tem, porque eu não dei os limites, ok? Depois tenho em diagonal, e a ter-me dar motivo de escala, tenho aqui a figura humana. Portanto, esta diagonal faz toda a diferença na fotografia. Depois também faz diferença em que a erva está toda abatida para dentro. Está abatida para dentro e tem este carreirinho aqui, dado pelo trilho de um carro que passou aqui, a me fazer percorrer a fotografia por aqui dentro. Portanto, é uma fotografia cheia de força pela composição que eu escolhi. Certo? A regra dos terços está bem aplicada. Tem exatamente aqui o meu horizonte no terço de baixo e tem cada uma dos chalés, cada uma das casas, está exatamente na regra dos terços. A regra dos terços está bem aplicada, está sim senhor. Tem aqui este reflexo magnífico no Parque Terra Nostra e exatamente na regra dos terços, com este espaço todo aqui, a levar-me a percorrer-me exatamente aqui a este espaço fantástico, este reflexo muito bonito. Isto são duas fotografias, em que ambas a regra dos terços está aplicada. A janela está exatamente num dos terços. Gosto mais desta porque tem aqui esta diagonal. Eu deixei que o rapaz se aproximasse para fazer a fotografia, para humanizá-la e dar-me esta diagonal entre ele e a janela. Gosto desta fotografia, está minimalista, é certo que sim, mas esta está mais dinâmica. Ok? Monsanto, mais uma das aldeias históricas de Portugal, das mais bonitas que eu conheço. E reparem, tem aqui na regra dos terços, tem aqui esta rocha que faz-me lembrar uma cabeça de um macaco, a cabeça de um cão, sei lá. E depois tem aqui neste outro terço, tem este vazio, esta diagonal, a separar-me estes dois grandes planos. E aqui tem tipo uma estátua da Ilha de Páscoa, aquelas estátuas que estão caídas, tem aqui o perfil, faz-me lembrar uma estátua da Ilha de Páscoa. Uma fotografia quadrada, eu gosto muito da forma quadrada nas fotografias, mas muito mesmo. Há fotógrafos que só fotografam em formas quadradas, as câmaras que só fotografam em formas quadradas são muito caras. Esta é um corte, e reparem que eu tenho aqui a regra de terços bem aplicada, a água entrar por um dos terços, a circular e a sair pelo outro terço, o que dá um dinamismo extremamente interessante, um Z, um S muito interessante na fotografia. Mais uma regra dos terços muitíssimo, magnificamente bem aplicada. Reparem que a cascata exatamente a sair do canto, bem arrojado para o canto e muito mais espaço no sentido do movimento, muito mais espaço para onde a água se vai espraiar. Certo? Concordam? Estão de acordo todos? É bom. Quando estamos de acordo é bom. Reparem, mais uma fotografia em que o meu horizonte está exatamente no terço de baixo. Porquê? Porque o céu é que está fantástico, é que está fabuloso, esta luz está magnífica e depois tem um bocadinho da terra em dimensões muito pequenas porque tem contraluz e não faz sentido ter um contraluz enorme. Esse contraluz se vem até aqui, matava completamente a fotografia porque metade da composição era com preto e negro, não faz sentido. Mais uma regra dos terços bem aplicada, o meu horizonte exatamente na regra dos terços, esta linha de força a sair aqui exatamente do cantinho, saindo aqui do cantinho a percorrer-me até esta céu fantástica, a figura humana exatamente a dar entrada na fotografia, a olhar, a fotografar exatamente o que eu estou fotografando, ou seja, olhando neste sentido, obriga-me tudo a percorrer a fotografia até lá ao fundo, este céu fantástico. Mais uma fotografia em que a regra dos terços está muito bem definida. Um no terço, o outro no outro terço em paralelo, separados para esse mesão, para esse balcão, em que me divido completamente a fotografia e é uma fotografia perdão, extremamente forte. Mais uma fotografia em que a regra dos terços está magnificamente bem aplicada, conjugada com uma profundidade de campo muito curta, em que eu me concentro exatamente só nesta expressão. O coro está lá atrás, a orquestra também está, mas eu não me distraio com nada.
E reparem que a gente consegue, olhando para esta fotografia, eu consigo me concentrar e sentir o sentimento que esta moça está a sentir a dançar e os olhos dela estão fechados. É que até os olhos estão fechados. Como é que é possível, numa fotografia tão simples, eu ter um sentimento tão forte de dança numa fotografia? Mais um retrato dos que eu gosto muito. O Zeca Medeiros é uma pessoa extremamente fotogénica. Reparem que eu cortei grande parte da cabeça, a parte de trás toda, os olhos estão exatamente na régua dos terços, depois tem essa diagonal do microfone, uma profundidade de campo estupidamente curta, que o fundo fica só bolas de luz, ok? A mão a aconchegar o micro. É uma fotografia fortíssima, fortíssima. O que é que está mal? Pronto, não gosto aqui dessa luz aqui. Isso é fácil de apagar, isso com um bocadinho de jeito eu apago isso e desaparece daqui e fica perfeito. Regra dos textos está bem aplicada, Catarina? Não está. Então este casal não está exatamente como tu disseste no banco, onde tu punhas o banco num lado e deixavas tudo. Não é, Alexandre? Está exatamente na regra dos textos, mas está emoldurada por esta vegetação. Isso era no Tejo, junto ao Parque das Nações, ponto de Vasta Gama está lá nas brumas. Tem esta linha aqui e esta aqui, a dar-me força. Reparem, esta fotografia é de uma força de concepção incrível. Reparem que isto é um casal que a gente não... São os vê de costas. Estão debaixo da árvore. Não chovia aqui, era um piolhinho, aquela chuva miudinha. Mas a senhora está com um lenço de plástico na cabeça. Ele tem ainda por cima o guarda-chuva. Ainda está por debaixo da árvore. Ele ainda lhe segura a mala. Eu digo que este homem, ou foi um demónio toda a sua vida, ou então um anjo da guarda, pá, percebes? Ou seja, ou ele está pagando os pecados todos, ou então ela fez-lhe a vida um inferno e ele é um anjo, pá. Portanto, nós podíamos ouvir esta fotografia e escrever uma história sobre esse casal e eu não estou a ver a cara dele, e eu nem vejo as caras deles, percebe? Quem tivesse jeito para a escrita podia fazer um romance com isso. Eu não escrevo, mas eu falado, eu conto o romance todo, pá. A questão de vocês me darem tempo, pá. Quando não temos alguém para humanizar a fotografia, coloca-se a câmera no tripé, faz-se a focagem para um determinado ponto, põe-se o disparador a 10 segundos, colocamos no sítio em que queremos humanizar a nossa composição. Tem a grande vantagem que eu posso encolher a barriga, portanto, são só 10 segundos, pá. E, portanto, e reparem que eu humanizei, e está exatamente na regra dos terços, com esta linha de força a sair aqui deste canto, enfim, uma fotografia interessante. Mais uma fotografia que gosto muito, pela simplicidade e pela história que ela envolve. Isto foi um grupo de formação que eu tive para aí, acho que em 2014, acho que foi em 2014, em Vila Franca, um grupo grande, um grupo muito entusiástico, e que nós fomos, antes do Ilhéu abrir, antes de abrir a época balnear, nós fomos todos fazer um dia de formação para o Ilhéu de Vila Franca, a finais de abril. O tempo já estava mais ou menos agradável, mas a água ainda estava muito fria. E esta moça estava a fotografar exatamente nesta posição, dentro da água, que está uma posição lindíssima. Depois ainda tem a sorte dessas rochas todas estão encaminhando-me para ela, percebe? E eu não tive mesmo medidas, deitei-me no chão, em cima das rochas, não foi na água, e pedi só para ela olhar para a esquerda dela e fiz a fotografia, e é uma fotografia que está extremamente forte, com linhas de força a levar-me exatamente aqui ao meu sujeito e dando muito mais espaço no sentido em que ela está a fotografar, em que ela está a olhar. Ora bem, então, em exceção à regra dos terços, são exatamente as simetrias. Sempre que eu for fotografar com o meu sujeito ao centro, eu estou a fotografar uma simetria que poderão ser muitas das vezes dadas pelos reflexos, são sempre simetrias, as macros, e sempre que eu estou a fotografar algo só para ter um registro documental. Uma composição simétrica significa solidez, estabilidade, força. É também eficaz na organização das imagens com detalhes elaborados, com detalhes muito complicados, e já vamos ver como.
Uma das estratégias oferecidas por uma apresentação simétrica é a simplicidade dos elementos do tema. Nas simetrias, a linha divisória pode, e até devo dizer, deve ficar ao meio, ao centro. Ora bem, repara, numa simetria, um reflexo perfeito. Tenho exatamente aqui um horizonte, praticamente ao meio, e tenho um céu fantástico e depois refletido na água da piscina da Caloura. Este tanque está perfeito, uma simetria perfeita. Reparem que o meu horizonte está exatamente ao centro e o que está para cima e para baixo é rigorosamente igual, com exceção do fundo do tanque, que a gente consegue ver aqui umas linhas de quadrículas, se olharmos com pormenor. Mas reparem, a linha de força sim aqui do canto, também no canto do reflexo também está lá a linha de força. Isto é uma simetria perfeita. Mais uma simetria perfeita. Repara, a minha linha do horizonte está exatamente ao centro do tanque e o que está para cima é rigorosamente igual ao que está para baixo. É uma simetria. Ou seja, as simetrias podem e devem ficar ao centro. Reparem que eu tenho aqui a fotografia muito bem fechadinha, exatamente com esta linha de prumo para aqui abaixo. Mais uma simetria. A minha simetria aqui era ao centro. Eu vou desenhar aqui uma linha imaginária, aqui, e reparem que o que está para a direita é rigorosamente igual ao que está para a esquerda. Outra coisa que eu gosto muito também é de Vs. Este V aqui, eu gosto muito, porque é um sinal de vida, um sinal de esperança. Isto está tudo destruído, é um caos, mas é um caos visto através de um V, que me dá sempre a esperança de ser recuperado. Isso foi um dos hotéis mais luxuosos que foram construídos em São Miguel. Isto é o Monte Palace nas 7 cidades. Eu, por ser o mais velho da sala e substancialmente mais velho, ainda tive o prazer de vir isso aberto e de entrar aqui dentro. Isso era de um luxo incrível. Também já fui lá muitas vezes fotografar, fotografei em variedíssimas fases. Ele, entretanto, foi vendido aos russos. E Não foi aos japoneses. Não foi chineses. Já foi chinesa. Agora esqueço. Asiático. E vai ser recuperado. Agora com esta pandemia, não sei se vai ser recuperado se não, mas que foi vendido, foi vendido. Isto é novamente lá, na sala de jantar. Esta fotografia é mais uma simetria que eu adoro. Repara que a minha simetria também aqui é ao centro, o horizonte é ao centro. O meu lado direito é rigorosamente igual ao meu lado esquerdo, em termos de composição. Esta fotografia, posso dizer que isto é um high-key, ou seja, rebentei completamente o fundo. Aquela janela lá ao fundo é aberta sobre a Lagoa das 7 Cidades, mas como estava tanto no verão não se via nada, e que eu queria dar essa sensação de que quase como se a alma do hotel se estava a dissipar, a sair pela destruição. Eu fiz a primeira fotografia e até chegar a esse estado de rebentamento que eu gosto, eu acho que fiz 12 ou 13 fotografias, fazendo sempre um clique mais claro, um clique mais claro. Isso, claro, que em tripé, fui sempre baixando ligeiramente a velocidade, dando mais tempo de exposição, até conseguir esse estado de rebentamento que eu gosto muito nesta fotografia. Mais uma simetria, uma torre de uma igreja moderna na Ribeira Chã, e a minha simetria também é vertical. Reparem que o lado direito é rigorosamente igual ao meu lado esquerdo. Aqui, mais uma simetria interessante, humanizada. A única diferença que tem aqui é a figura humana, de dar motivo de escala. Isto é um mirador que é muito interessante. É um posto de observação de baleias muito giro. Na povoação, chama-se Pico dos Bodes. Vale a pena ir lá. Tem mesmo uma placa a avisar Pico dos Bodes e tem uma vista, uma coisa fabulosa sobre o Faial da Terra, a povoação. É muito giro. Mais uma simetria extremamente simples. Eu adoro essa fotografia. E é curioso que eu tenho estado a dar algumas pessoas para escreverem reflexões, pequenos textos refletivos sobre fotografias minhas para pôr num site. E esta eu mandei para um senhor que tinha ficado vivo há muito pouco tempo. Ele escreveu-me um texto sobre a morte, uma coisa incrível. A olhar para essa simetria. E olhando para ela, eu
Eu sei que simboliza a morte porque isso foi feito num cemitério. Isso é a porta de um jazigo. Mas este trevo, tanto é um trevo de vida, de esperança, como é um trevo de cruz. Ok? Mas isso é uma porta de aço inoxidável, portanto, isso não tem nada de um jazigo comum. Portanto, ou seja, não é tão fácil de chegar à conclusão de que isto é um jazigo. Mas o senhor percebeu, e é uma simetria simples, uma coisa tão simples. O senhor percebeu e escreveu um texto, uma coisa esmagador, fabuloso, sobre a morte, que eu gosto muito. Mas estão a ver como as fotografias simples podem provocar impactos incríveis no observador? Mais uma simetria, em que aqui tenho o meu horizonte, que podia estar ao centro, mas eu fujo muitas vezes do centro, mesmo nas simetrias, numa amanhecer de uma manhã fantástica, fabulosa, na Lagoa das Sete Cidades, em que nada mexia. Nós chegamos aqui de noite, isso era um curso avançado de fotografia, nós chegamos aqui de noite para as 5:30 da manhã, salvo erro, e tem que ser. Tem que ser. Se queremos ver o nascer de sol, se queremos ver o processo todo, nós temos que estar no sítio onde vai amanhecer o sol 1 hora antes. Que é para começar a ver o que vai acontecendo, as luzes, as cores, e podem ter a certeza que vale bem a pena este amanhecer, valer bem a pena por esta fotografia, e não mais, só mesmo por essa, mas por esta já valer ter-me vontade tão cedo naquele dia. Mais uma simetria, isto é a Lagoa do Capitão no Pico, em que é uma simetria, podia estar exatamente ao meio, mas pronto, mas mesmo assim eu pus na régua dos terços, desloquei o horizonte para cima, coloquei o pico na régua dos terços e gosto muito desta diagonal formada por esta sombra da nuvem com a montanha, e ele dá um impacto incrível. Mais um reflexo, uma simetria, o meu horizonte aqui é uma linha imaginária a separar aqui, em que eu tenho o reflexo na chuva, na poça deixada pela chuva. Sempre que chove, depois de chover, é excelente para fotografar. Há montes de poças, o ar fica rarefeito, fica lindíssimo, porque toda a matéria que estava em suspensão caía à terra. A seguir uma boa chuvada é excelente para fotografar. Normalmente o sol aparece e dá fotografias lindíssimas. Reparem, uma simetria vertical também. O lado direito é rigorosamente igual ao esquerdo. Reparem que isto tem montes de arabescos muito complicados. O facto de ser uma simetria simplifica imenso a composição e simplifica imenso os arabescos. Torna a coisa muito mais simples, muito mais interessante. Outra, que demonstra bem o quanto uma simetria simplifica coisas complicadas. Reparem que isto é o meu horizontal outra vez aqui ao meio. Nem sempre o horizonte é ao baixo. Muitas das vezes é vertical. E este é novamente ao vertical, muito na arquitetura é muito ao vertical, e o lado direito é rigorosamente igual ao lado esquerdo. Isto é o portão de entrada do liceu, que é uma coisa magnífica, mas visto de baixo para cima. A gente nunca faz isso. Isto custa imenso no pescoço olhar para cima. Mas podem ter a certeza que em toda a paisagem, olhar para cima, nós vemos coisas incríveis. E faz fotografias fascinantes. Mais uma simetria que não está ao centro. Poderia estar exatamente aqui ao centro do meu horizonte, mas não está. E não está porquê? Reparem, isto é na Lagoa do Congo, em que estava uma luz fantástica, um sol magnífico, mas cá dentro tinha muita sombra. Reparem que no céu a gente vê que tem muita luz. Se eu puxasse o meu horizonte para o meio, isto aqui ia começar a aparecer o céu. Ia arrebentar, ia ficar muito feio. Ou então, para o céu ficar bonito, isto ia ficar demasiadamente escuro. Nós temos que arranjar relações de compromisso. Quando eu tenho uma grande assimetria entre o escuro e o claro, eu tenho que perceber o que é que vou incluir na minha composição. Ou o que é que eu não vou incluir. Certo? Bom, e por hoje, para os vistos, chegamos à nossa final. Dúvidas sobre isso? Não? Outras dúvidas? As fotografias que a gente envia, quando é que a gente vai ver? Pensava que a gente ia falar agora no início da aula sobre as fotografias, mas... Não falamos hoje. Ou durante o dia de amanhã, eu vou-vos colocar no WhatsApp com os meus comentários, ok? Ou então, caso contrário... Mas a gente ainda temos aqui 10 minutos, podemos ver fotografias ainda, vamos ver. Vamos ver as que nós podemos ver já. Uhum. Porque temos 10 minutos e vamos aproveitar. Só fechar tudo isto, que não interessa. E
tentar ir buscar as fotografias que devem estar aqui. Ora, o Luís não está, não vamos ver primeiro então as de Valentino, que ele é que reclamou, não foi? Mas sim, o rapaz tem direito. Está tudo, ele tem todo o direito, já que ele protestou. Está certo, a gente tem que. Mas acho que não são dadas. Não. Torceu a ser dono. Ora bem, eu vou então. Aquelas da profundidade de campo. É outra pasta, está ao lado. Eu sei, mas já vão. Vocês estavam a ver, era? Sim. Oh, que diabo, eu pensei que vocês não estivessem a ver. Não, estava a ver. Então vocês tiveram a ver o processo todo até a chegar aqui, não foi? Aquele meu caos todo, não é? Pronto, faz parte de mim mesmo este caos. Ora bem, Valentino, eu em termos de composição gosto muito desta fotografia, ok? E podemos, já primeiro gosto da opção do preto e branco, gosto da composição, o meu histograma está perfeito, fantástico, começou aqui, acabou ali, aquele pique, aquela zona branca ali que não me incomoda absolutamente nada, porque senão isso ficava muito preto, ok? Gosto muito desta diagonal provocada pela vaca. O que é que eu não gosto? Não gosto desta erva aqui sobreposto na cara, ficou horrível, ok? E não gosto que tenhas cortado aqui um bocadinho da nádega, é mesmo anisca, foi mesmo, estás a ver? Este cortezinho é uma... Se tivesses cortado metade desta vaca, já não me incomodava, queres ver? Vou dar um exemplo. Se tens feito isso assim, que ainda podes fazer, não é? Portanto, sim. Portanto, a gente está aqui para criar artistas, pá. Se tens feito isso assim, por exemplo, isso não me incomodava, percebes? Sim. Foi propositadamente, cortaste metade da vaca para dares mais força à vaca. Estás a perceber? Sim. Isto aqui é mesmo um erro de casting. E esta erva aqui também é muito mau. Ora bem, e porque, pronto, mas isso era destas coisas. Tu antes de fotografar a vaca, tu tinhas, que é importante, na mochila, há coisas muito importantes de ter na mochila. E uma delas é... Não, motosserra, daquelas motos de ressoar, não sabes? Daquelas coisas de ressoar, ressoadeiras do... Levas aquilo na mochila, percebes? Juntamente com o tripé. Antes de fotografar as vacas, passas a ressoadeira para tirar essas ervas assim. Claro que assustas as vacas, mas depois chamas a vaca e depois fazes a fotografia. Então, jardinagem, Valentina, é muito importante na fotografia. Portanto, uma excelente fotografia, o teu ângulo de ataque é muito bonito, vais ter que fazer mais. Valentina, isso tem que se fazer muitas. Esta vaca, tu tens que fazer 20, 30, 40 fotografias, que é para tu teres uma que tiveste a sorte de apanhar tudo certo. Estás a perceber, é? Não tenham receio de fotografar. Fotografem, que hoje é digital. Isto está lindíssimo. Muito melhor que os outros que tu me mandaste, porque já ganhaste mais profundidade de campo. Isto está uma macro lindíssima. Nitidamente a gente percebe que tu tens um fascínio por macros, tens um fascínio por pequenas coisas, deves ter uma paciência de Jó. Se eu não digo de corno, porque és muito novo. Por acaso a paciência começa a aumentar com os anos. No início, quando eu comecei, não tinha paciência nenhuma, agora já está lindo. O ponto de foco está exatamente em cima do olho. Isto está perfeito, com uma boa velocidade, com uma profundidade de campo já mais fechada. Está lindíssima. Linda de morrer. Aquela amarelinha ali não gosto, mas a gente pode pintar, aquilo desaparece dali, percebes? Ou seja, só para transformar a coisa menos incomodativa. Isto em termos de pôr do sol, ou seja, em termos de histograma, isto está perfeito, não tenho nada a dizer. Em termos de settings, eu não consigo perceber porque é que tu estás com 1 sobre 8 milavos de segundo e só com 3.2, ou seja, tu podias estar aqui com F11, um F16 para teres profundidade de campo, ok? E hoje tu vais-me dizer que se fizesse essa fotografia nunca colocarias o sol no meio, não é? Hoje tu chegas à conclusão disso, até porque da próxima vez que eu vir uma fotografia dessas tuas com o sol assim, eu vou-te pedir para fazeres o seguinte, vou-te mandar em mensagem privada, que é para não te envergonhar no Facebook, e vou dizer para tu aqui colocares
fazeres uma colagem de uma Nossa Senhora. É? E aqui vais escrever uma mensagem. Envia esta fotografia para 7 amigos, senão vais partir uma perna nas próximas 24 horas, percebes? Ok? É para isso que essas fotografias servem. O sol nunca o meio, ok? Por acaso eu fiz um treino outra vez no Porto do Sol e tive a sorte, eu fiz outra vez com o sol no meio. Mas hoje já não vais fazer, hoje já vais fazer um Porto do Sol diferente. É? Só que eu tive a sorte para ser uma gaivota, assim, mesmo a meio, fiquei mesmo acima do sol. Sim. Fiquei gaivota. Fiquei mais ou menos. Pode ser. Eu gosto disso, gosto da simplicidade, gosto daqui só desse pequeno pormenor de contraluz. Pronto, se calhar o horizonte está um bocadinho ao centro demais, se calhar tirava aqui um bocadinho em cima, estás a ver? Não precisava tanto, ou seja, queres ver? E é só para... Vais só ver aqui, só... Repara, se tu fizeres isto fica logo muito mais interessante. Fica mais dinâmico. Tens 3 planos e dás importância. Este mar magnífico estava, um mar magnífico, estás a dizer, daqui para cima tu não tens já importância nenhuma. Sim. Torna a fotografia, isto torna-se muito mais impactante, certo? São pequenos nadas e pequenas coisas que fazem na fotografia fazê-la interessante. Agora, tinhas aqui também a das profundidades de campo. Sim. Muito bem. Então vamos analisar. Esta fotografia, teoricamente, é uma fotografia com muito pouca profundidade de campo. Ou seja, tu escolheste uma tela objetiva, escolheste uma abertura enorme, um 1.4, tu focaste rigorosamente aqui nos estiletes e reparem que a flor fica toda desfocada. Também acho, Valentino, que foi em demasia. Eu preferia que a rosa tivesse um pouco mais de informação. Em vez de estar com 1.4, um 4.5, um 4.2, um 5.0, percebes? Ou seja, devias ter feito várias fotografias, certo? Mas muito bem, tu levaste o textograma exatamente... Está um bocadinho escuro, podia ter ficado um bocadinho mais claro, ok? Podia ter ficado um bocadinho mais claro, mas foste escurecer foi exatamente na velocidade. Este ISO podia estar no ISO 100, não precisava estar no ISO 200. A minha mesmo... Então só vai também ao 200, é? Ok. Por acaso essas fotografias, eu fiz todas em ponto 4 e as outras foram F8. E esta foi, repara que aqui mexeste no F8 e mexeste na velocidade, está correto. O histograma está muito parecido, ou seja, estão tão escuras as duas, mas esta aqui tens o fundo completamente desfocado e nesta aqui tens a flor muito melhor e ainda tens o fundo desfocado. Sim. Se tem sido com 5.6, esta flor tinha ficado fantástica e o resto já ficava muito mais desfocado. Ou seja, devias ter feito 1.4, 2.0, F4, 5.6, F8. Isto é o que tem que se fazer para se ir percebendo qual é depois a profundidade de campo que nós preferimos, correto? Sim. Aqui temos outra vez uma com uma profundidade de campo muito curta e outra com uma boa profundidade de campo. Está perfeito, está percebido, os histogramas estão bons, podiam estar um pouco mais claros, não estás a olhar ainda muito para o histograma, tens que passar a olhar para o histograma, ok? Estás a esquecer disso, vais levar nas orelhas e, portanto, e vais ter que endireitar isso antes de chegar a São Miguel. Porque quando eu chegar a São Miguel eu vou malhar mesmo, leva um bordão complicado, é? Ora bem, isto aqui, este louro está excelente, em termos de exposição está excelente, esta está com uma boa nitidez, este aqui está curtíssimo, ok? Nesta aqui tu ainda podias ter feito uma, em vez de ser com F8, tu ainda podias ter feito uma com F16, tu ainda ias ver muito mais profundidade de campo, ok? Baseaste só em 2 aberturas, tens que ser mais flexível e abrir mais o leque, estás a perceber? Aqui esta está minúscula, só está aqui uma coisa tão... Olha, só está aqui mesmo no estilete, só. É muito pouco para isto. Essa não dá para ver diferença. É. E esta aqui nota-se perfeitamente a diferença, mas pronto, mas essa aqui não tem piada nenhuma. Essa aqui tinha que ser mesmo com uma abertura intermédia, estás a perceber? Porque está muita confusão ao fundo. E esta aqui, pá, só tem os estiletes, é muito pouco, ok? Mas percebeste a diferença, é? Sim.
Ok, aqui temos uma fotografia em que, repara que está muito escura, muito falta de luz, precisas de muito mais luz, estás a perceber? Tens aqui só este pormenor e o resto, pronto, tens alguma profundidade de campo. Aqui reduziste brutalmente, mas ainda escureceste mais, ainda ficou mais escura. Portanto, muita atenção aos histogramas e fotografias com pouca profundidade de campo têm que ser com mais variedade de aberturas para nós percebermos depois qual é a que nós gostamos mais, certo? E agora sim, para a Raquel não ficar triste, agora seria um atentado, não, agora seria mesmo um caso muito grave. Nós vamos ver as fotografias da Raquel. Ora bem, isto em termos de exercício, Raquel, de profundidade de campo curta, está fantástico. Porque tu repara, tu estás com tripé, como não tinhas luz, hein? Estás com tripé. Não, eu sei, mas como não tinhas luz, tu nem precisavas estar com, quando estás com tripé, não precisavas estar com isso a 3200. Repara, 3200, com 1 sobre 30, 1 sobre 15, 1600. 1 oitavo de segundo, 800. 1 quarto, 400. Meio segundo, 200. Com meio segundo já estavas com ISO 200. Certo? E como eles estão parados ficavam. E não precisavas ter ganho este ruído de tudo que está aqui, percebes? Eu sei, mas estava muito escuro na sala. Oh, querida, mas as contas que eu te fiz Ok, eu percebi. iriam ficar rigorosamente escuras, iguais como estão aqui, percebes? Só que em vez de teres feito com 1 sobre 30, fazias com meio segundo. E até podias fazer com 1 segundo ou com 2, que já ficava muito mais clara a fotografia. Porque se haver ver aqui um histograma, é receio que não está tudo utilizado, percebes? O que é que este pico, este branco que está aqui? A luz. Este branco, estás a perceber, é? Ou seja, o ponto de foco está aqui, teoricamente, os primeiros estão desfocados e os outros também estão. Porque a profundidade de campo é muito curta. Mas quando é amplia, repara que isto tem um ruído brutal, que não se admite. Não se admite porquê? Porque estás com 3200, mas estás com tripé, tu não precisavas ter isto, percebes? Entendes? Eu sei o que é que tu pensaste, está escuro, tem que subir o ISO. E depois foste reajustando até 1 sobre 30, percebes? E depois não pensaste, pá, mas poça, se eu estou com tripé e os diabos das matrioscas não se mexem, porque eu garanto que elas não se mexem, a não ser que tenha o gato, ou o cão, é que vá pô-las ao chão. Portanto, como elas não se mexem por si só, então tu podias ter perfeitamente baixado o ISO para o ISO mínimo, correto? Mas o exercício de profundidade de campo curta está perfeito. E até é difícil porque elas estão muito próximas, percebes? Isto é mais difícil de fazer do que o Valentino fez. O que o Valentino fez tinha mais espaço, quer dizer, tu aqui estás tão próxima que é mesmo profundidade de campo muito curta, muito bem marcada. Ou seja, tu aplicaste para a profundidade de campo as 3 variáveis corretas. Distância focal, abertura e aproximação ao plano. O Valentino podia-se ter aproximado mais para ter ainda profundidades de campo curtas mais curtas e não valer-se das profundidades de campo curtas foi porque tem uma abertura muito grande, consegue ir até 1.4 com a sua objetiva, percebes? Que tu não consegues, percebes? E como tu não consegues para conseguires um efeito tão bom quanto o dele, tiveste de te aproximar muito mais, percebes? Ou seja, tu fizeste o exercício corretíssimo, perfeito. Isto está perfeito em termos de profundidade de campo curta. Aqui também fizeste a mesma coisa. Repara que aqui já vieste para meio segundo, já conseguiste baixar para o ISO 800, estás a dizer. Mas ainda podias ter ido para o 200, em vez de estás com meio segundo, estás com 1 segundo ou com 2 segundos, estás a perceber. Profundidade com F4, muito curta. Vamos ver em qual deles é que está. Eu presumo que está neste, o ponto de foco. Está no primeiro. Está neste. E ele é que está perfeito com o seu reflexozinho. E os outros começam todos a ficar cada vez mais desfocados. Apesar de estarem muito próximos, mas como a profundidade de campo é muito curta, foi-se provocando o degradê da desfocagem. Ainda tem ruído, porque estás com ISO 800, certo? Outra coisa também que podia ter contribuído aqui para reduzir o ruído. O equilíbrio de brancos. Arrefecer mais um bocadinho. Estas fotografias estão um bocadinho para o quente. É certo que os tons das matrioscas ficam giros quentes, mas cria ruído. Ok? Se arrefecesses ligeiramente o equilíbrio de brancos, um bocadinho mais, elas ficavam com menos ruído. Elas, por acaso, eu fiz com tungstênio essas. Foi? Foi. Mas tens o capa na tua câmara? Tem. Então podias ir ao 2500 ou ao 2700, percebes? Ok? Baixa mais. Portanto, esta aqui já ficou mais clara, ficou bem mais interessante, porque
apesar de que, aqui para além, está mais clara, o que está é com profundidade de campo muito grande, ou seja, fizeste com F22, eu tenho que perceber onde é que tu puseste o ponto de foco e presumo que foi nesta aqui, quase certeza absoluta. Okay? Eu por acaso acho que foi no reflexo dessa mesmo. Pronto, no reflexo, está bem, é possível. É possível que tenha sido no reflexo. Então no reflexo ainda é diferente, porque repara que os reflexos estão todos muito parecidos. Os bonecos é que vai variando. Eu aqui tinha colocado era nela e não no reflexo, está bem? Para esse exercício. Mas pronto, mas já percebemos que ficou tudo muito nítido, certo? Ou seja, com uma boa profundidade de campo. Aqui é a mesma coisa, temos muito pouca profundidade de campo, mudaste o estado, olha aqui já fizeste, com ISO 200 e o histograma é que está um bocadinho curto, este branco é que está a arrebentar, porque o resto ele acaba aqui, percebes? Precisa de mais tempo. Mas pronto, tu com o 3.2, tu aqui puseste o teu ponto de foco, salvo erro nesta, exatamente. Repara que esta aqui já está um bocadinho desfocada e esta já está, e a outra ainda aqui para trás tem mais foco para a frente, porque o duplo para trás fica melhor do que para a frente, estás a ver? Este primeiro ficou completamente desfocado, este está muito pouco, mas tem ainda alguma perfeição, o duplo para trás está melhor, ou seja, esta ainda está muito bem e esta já não está. Correto? Um excelente exercício de profundidade de campo curta, muito bem feito. Pronto, eu tenho a certeza que tu percebeste isso. Não percebeste? Eu tive a brincar com os settings ontem para ver se conseguia... Eu tenho a certeza que tu percebeste que os settings estão bem colocados para fazer pouca ou muita profundidade de campo. As fotos são todas iguais, mas... Sim, sim. Aqui, exatamente, temos outra vez com F22 e voltas a ter tudo muito nítido, com muita profundidade de campo. Ok? Aqui, voltaste a abrir o diafragma, puseste só aqui neste boneco, ou aqui no boneco, e os outros estão todos desfocados. Está perfeito, é isso mesmo. Ok? Aqui, puseste ao contrário, o ponto de foco aqui, e com pouca profundidade de campo e está tudo desfocado. Com muita profundidade de campo e está tudo nítido. Está perfeito. Ou seja, o raciocínio é este, Raquel. Está bem? Ok. Agora, vou ficar à espera das fotografias da Catarina e do Alexandre, exatamente a mandarem fotografias com muita ou pouca profundidade de campo. Correto? Posso contar com isso? Sim. Ok. Então manda-me que é para a gente tirar dos... Os outros podem continuar a fazer fotografias com pouca e muita profundidade de campo. Mudem os sujeitos agora, está bem? Okay? Certo? Então, até amanhã. Haja saúde. Cá estaremos à mesma hora, ok? Tchau. Até amanhã. Uma boa noite.